E o IPEA e o Instituto Fiscal Independente, que são órgãos aí vinculados ao governo federal e ao Senado, consideram insustentável a política de despesas do terceiro mandato do presidente Lula. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Bom dia, Maílson. Não é a oposição que está falando, portanto. Então, a gente vai ter um encontro inevitável em 2027, o estouro das contas públicas. Seja bem-vindo. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia para os seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Então, essa situação... é verdade, não é? Pois não. Temos um encontro marcado com um agravamento da crise fiscal, provavelmente um colapso fiscal, uma vez, segundo 3 fontes abalizadas, estimam que 100% do espaço fiscal serão ocupados por gastos obrigatórios em 2027. Esse é o cálculo do Ministério do Planejamento, da Instituição Fiscal Independente e também de 2 conceituados consultores da Câmara dos Deputados. E aí, ver alguma coisa. O colapso pode nos levar a percepção de que é chegada a hora de enfrentar esse problema que vem desde a Constituição de 80, travou de lá para cá. Quando a gente percebe aí que os próprios institutos, né, de pesquisa estão falando que o governo perdeu o controle, ele também indica aí uma preocupação ainda maior daqui para frente, com juros altos, e qual é o impacto disso para a população em geral? O impacto é muito ruim, não é? Porque um colapso fiscal significaria a perda total de confiança na capacidade do governo de conter os seus gastos, né? Mesmo que ele queira, isso não poderá ser feito sem grandes reformas estruturais. Por exemplo, é preciso fazer uma mudança da forma de calcular os benefícios previdenciários e outros programas sociais. O Brasil é o único país do mundo que aposentados e pensionistas têm ganho real de salário, porque os benefícios são reajustados de acordo com o salário mínimo, que, por lógica, tem que aumentar pelo menos no exata quantidade de produtividade que a gente ganha na economia, né? Normalmente, em todo o mundo, esses benefícios previdenciários eles são reajustados pela inflação passada, para evitar a corrosão inflacionária desses benefícios. No Brasil, é tão esquisito aqui essa realidade, que tem sindicato de aposentados e pensionistas e idosos. Eu acho que não tem nada parecido no mundo, né? Os sindicatos foram instituições criadas no século XIX na Inglaterra para preparar ou empoderar os trabalhadores para defender seus interesses, os reajustes de seus salários e assim por diante, né? E tem como instrumento básico de atuação a greve para defender os seus direitos, né? Você imagina que aposentados e pensionistas e idosos vão fazer greves, né? Isso é uma das esquisitices do Brasil. E, portanto, uma reforma desse tipo é absolutamente necessária. Alguns cálculos estima, como do Ministério do Planejamento, que o reajuste das aposentadorias com base no salário mínimo pode gerar um gasto adicional de 1,3 trilhão em 10 anos, segundo o Ministério do Planejamento. Alguns cálculos mais comedidos falam em 800 bilhões, 700 bilhões. Significa que toda a economia, ou quase toda a economia que o país fez com a reforma previdenciária de 2019 foi para o espaço, né? E agora nós temos que tomar uma decisão de como resolver isso. Além disso, é preciso discutir seriamente a vinculação de impostos a gastos com educação e saúde. Isso também não existe em canto nenhum do mundo. Desde a Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra, que cabe ao parlamento definir anualmente as prioridades do país. Aqui no Brasil nós criamos outra esquisitice. As prioridades são eternas. Então, daqui para 100 anos, nós estaremos gastando tanto por cento dos impostos em educação, tanto por cento dos impostos em saúde. Quem disse que daqui a 100 anos a prioridade será a educação? E nisso, o próprio Congresso participa dessa barbaridade, porque ele se autocastra. O Congresso renuncia à sua principal função,
a sua mais nobre função, que é a de definir os gastos, as prioridades a cada exercício, ele renuncia a definir os gastos com a educação e saúde, que são provavelmente dois dos mais importantes do orçamento público brasileiro. Maílson, a pergunta agora da Mônica Rosenberg, nossa comentarista. Bom dia, ministro. O senhor abordou aí 2 pontos muito importantes, né? A indexação, ou seja, o salário mínimo não é apenas uma medida de salário, ele é um indexador e quando ele sobe acima da inflação, ele está alavancando uma série de outros gastos, como a aposentadoria e o BPC, e a vinculação de gastos, né? Esse conceito maluco do Brasil, onde quanto mais você sobe a arrecadação e automaticamente aumenta o gasto também, então você nunca vai conseguir aumentar essa diferença. Tem uma terceira questão aí que para mim, pessoalmente, me incomoda muito, que é a altíssima taxa de juros do Brasil. A nossa dívida pública é quase 7/8 de juros. Então, são 3 elementos que fazem com que é impossível a gente falar e sair disso. As mudanças têm que ser muito estruturais. Então, minha pergunta é em relação aos juros. Quando vai chegar o momento em que a inflação, estando sob controle, já está dentro da meta, começando a chegar mais próximo do nível desejável, os gastos aí nunca sendo cortados, em que momento a gente vai conseguir parar de subir os juros, começar a falar em derrubar, não derrubar, mas começar a reverter essa curva para que eles comecem a cair, começar a falar em baixar juros, porque enquanto tiver desse tamanho, nunca a dívida pública vai ser sustentável, né? Ora, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com a sua análise e antes de responder a sua questão, eu acho que é importante assinalar que há 2 razões que explicam os altos juros do Brasil, provavelmente o mais alto do mundo. O primeiro fator é digamos assim, a baixa potência da política monetária. Uma vez que apenas 40% a 50% das operações de crédito se sensibilizam pela taxa de juros. Não é? Imagine, eu gosto de usar essa metáfora, imagine um sistema hidráulico, Mônica, de 2 canais para jogar água numa caixa d'água. Se um canal está entupido, isto é, no caso do crédito, aquelas operações que não se sensibilizam pela taxa de Selic, como o crédito rural, o crédito a pequena e média empresa, as operações do BNDES e de outros bancos de desenvolvimento, a potência da bomba para jogar para cima a água num único canal é o dobro. Portanto, por aí, a taxa de juros do Brasil deveria ser a metade, aproximadamente, do que ela é hoje. Em segundo lugar, aqui, isso que nós estamos discutindo aqui, a insustentabilidade fiscal do país. Isso gera percepção de risco de, em algum momento, o governo ficar impossibilitado de pagar a sua dívida, de servir, de arcar com os custos financeiros. Isso tudo leva, como eu disse, uma percepção de risco maior e a um prêmio para emprestar ao governo por parte dos investidores. E aí, quando você tira essas 2 coisas, o Brasil deveria ter, ou poderia ter, uma taxa de juros parecida com os países emergentes, em torno de 5%, 4%, 5%, 6% no máximo ao ano, né? Então, antes de resolver esses 2 problemas, eles são intricados, primeiramente porque o governo do PT é contra qualquer medida que atinja, né, esses gastos obrigatórios. O PT é contra acabar a vinculação de salário mínimo a gastos sociais, o PT é contra a eliminar essa maluquice de vinculação de impostos à educação e saúde, o PT é contra uma reforma da Previdência que elimine diferenças de idade, de gênero, de tipo de regime. Se o PT é contra tudo isso, nós vamos continuar, caso o presidente se reeleja, né, nessa mesma situação. E aí até um ponto em que o colapso fiscal deu origem a uma crise tão gigantesca que aí, segundo cientistas políticos, se forma o chamado senso de urgência, em que a sociedade se convence que é chegada a hora de enfrentar esses problemas que, do contrário, isso afetará o futuro do país. Não é? Outra coisa que eu acho que a gente tem discutido aqui ultimamente, eu não me conformo com as avaliações de jornalistas, economistas, de que a economia vai bem. A economia não vai bem. Uma economia que pode crescer apenas 1,6% em 2026, que é a previsão mais comum entre os economistas e instituições de pesquisa,
E isso não leva ao futuro que a gente quer. O futuro que a gente quer é de um país rico. Para o país ficar rico, é preciso que a economia nossa cresça a um ritmo superior dos países ricos, até que nós emparelhemos e, em seguida, até ultrapassemos alguns deles. Se você olhar os últimos 12 anos, Mônica, segundo o cálculo que a Tendências fez, o crescimento acumulado da economia americana foi de 31%. O mesmo crescimento na economia brasileira foi de apenas 9%. Portanto, isso é mediocridade pura. Nós estamos ficando para trás. A economia não vai bem. Se a gente quiser, deixa eu repetir, quiser virar um país rico, nós temos que crescer muito mais do que os ricos. 4, 5, 6 ou mais por ano. Nós estamos crescendo menos de 2%. Então, não se pode dizer, deixa eu repetir, que a economia vai bem. É melhor do que ser uma recessão, mas não é o que a gente precisa para nos tornarmos um país rico. Muito bem, conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson, muito obrigado pela sua participação. Um excelente ano de 2026 para o senhor. Muito obrigado pelo descobrimento. Eu desejo mesmo para você e para a Patrícia. Um abração. Um abração, até mais.